dando início então aqui, início e continuidade, né? O estudo que a gente está fazendo da canção do Supremo, a Bhagavad Gita. Eu vou falar os mantras iniciais para a gente dar início, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Sarasvati Vyasan Tato Demudhiraye. Ofereço minhas respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, a substância substancial divina. Assistindo ou antes de recitarmos as Escrituras Sagradas, os Vedas, deve-se oferecer respeitosas reverências a Nara Narayan, o ser humano supremo, a Suprema Personalidade de Deus, aos Rishis, que são os sábios que representam o Supremo, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a todos os Rishis que representam e protegem, são os guardiões desse conhecimento transcendental. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Devemos oferecer nossas respeitosas reverências a Shri Sarasvati, a deusa do conhecimento, a deusa da sabedoria. Nasta Praishu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamajloke Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo ou ouvindo regularmente os comentários acerca dessa conversa transcendental, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o estado emocional de amor puro pela Suprema Personalidade de Deus se estabelece no âmago do coração como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamchakalpa tarubhyascha kripa sindhu bhyaivacha Pachitanan pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Muito bem, como eu havia falado um pouco atrás, nós agora, a gente vai entrar hoje no verso 9 do capítulo 2. Nós já fizemos a parte do capítulo 8, do verso 8, nós fizemos essa etapa, e a gente vai entrar agora no 9º verso do 2º capítulo, tá? Eu vou ler aqui primeiramente, o último parágrafo do verso 8, tá? Depois eu continuo aqui no verso 9. Srila Prabhupada explica: portanto, se queremos subjugar a lamentação para sempre, temos que nos refugiar em Krishna, como Arjuna está buscando fazer. Por fim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse definitivamente seu problema, e esse é o caminho da consciência de Krishna. Verso 9 agora. Sanjaya Uvacha. Então, falando em sânscrito, lendo em sânscrito, depois tradução palavra por palavra, transliteração para o português. Sanjaya Uvacha Evam Nuktva Hrishikesham Hudakesha Paramtapa Ya Jyotisha Iti Govindan Uktva Tushnin Bahuvaha. Tradução ou significado palavra por palavra. Sanjaya Uvacha, Sanjaya disse, Evam, assim, Uktva, falando, Hrishikeshan, para Krishna, o Senhor dos sentidos, Gudakesha, Arjuna, o mestre em refrear a ignorância, Parantapa, o castigador dos inimigos, Na Jyotie, não lutarei, Iti, assim, Govindan, ó Krishna, aquele que dá prazer aos sentidos, Uktva, dizendo, Tushnin, calado, Babuvha, ficou, Ha, de certo. Tradução do verso:
Sanjaya disse, tendo falado essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna, Govinda, não lutarei. E calou-se. Calou-se. Então, mais uma vez, tendo falado essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna, Govinda, não lutarei. E calou-se. Muito bem. Então agora o significado, né, de sua divina graça, Abhaicharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Eu vou ler um parágrafo. A mesma verdade védica transmitida a Arjuna é dada a todas as pessoas no mundo que, embora se façam passar por muito eruditos, têm na verdade apenas um pobre fundo de conhecimento. O Senhor diz claramente que Ele próprio, Arjuna e todos os reis que estão reunidos no campo de batalha são eternamente seres individuais e que o Senhor é o mantenedor eterno das entidades vivas individuais, tanto em sua situação condicionada quanto na liberta. A suprema personalidade de Deus é a pessoa individual suprema e Arjuna, o eterno associado do Senhor. E todos os reis ali reunidos são pessoas individuais eternas. Ninguém deve pensar que eles não existiam como indivíduos no passado e que não continuarão pessoas eternas. A individualidade deles existia no passado e perdurará ininterruptamente no futuro. Portanto, ninguém tem motivo para lamentação. Eu vou parar aqui, tá? Nós temos um longo caminho aí. O significado de Prabhupada, ele tem uma faixa, né, que vai ainda um pouco mais além disso, mas eu vou parar por aqui, tá? Para não sobrepor informações, e a gente vai falar sobre essas daí agora. Então, lendo novamente o verso. Espera, eu acho que eu cometi algum erro aí, viu? Eu li o significado errado, gente. Poxa, que pena. Eu li o significado errado. Eu achei até estranho, porque a palavra mais importante não foi mencionada logo no início. Prabhupada não costuma fazer isso. Então, eu li o verso 9 e o significado do verso 11. Então, eu cometi um pequeno erro. Novamente, eu vou ler o significado do verso 9, então, porque é bem curtinho, é só um parágrafo. Então, ainda bem que deu certo nesse sentido. Então, agora sim, lendo o significado para o verso 9, o significado de Srila Prabhupada. Ah, me perdoem aí pelo engano, tá? Mas vamos lá, ainda dá tempo de corrigir. O significado, então, para o verso 9. Dhritarashtra deve ter ficado muito contente ao compreender que Arjuna não lutaria e estava deixando o campo de batalha em troca da profissão de mendigo. Sanjaya, contudo, desapontou-o mais uma vez, relatando que Arjuna era competente para matar seus inimigos, Parantapa. Embora, por enquanto, estivesse dominado pelo falso pesar devido à afeição familiar, Arjuna aceitou ser um discípulo e rendeu-se a Krishna, o mestre espiritual supremo. Isso indica que ele logo estaria livre da falsa lamentação resultante da afeição familiar e iluminaria com o perfeito conhecimento da autorrealização ou da consciência de Krishna, e então certamente lutaria. A alegria de Dhritarashtra seria assim tolhida, pois Arjuna seria iluminado por Krishna e lutaria até o fim. Muito bem. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com achotes do conhecimento védico. A tal mestre espiritual que é altruísta, compassivo, benevolente, eu ofereço minhas respeitosas reverências a seus pés de lótus, com meu coração pleno de satisfação, minha mente repleta de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Patita Pavana, Ki Jai. Sanjaya Vacha Evan Uktva Rishikeshan Gudakeshan Parantapa
na Jyotisha itigo vindan uktva tushning bahudavaha. Sanjaya disse, tendo falado essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna, Govinda, não lutarei. E calou-se. Muito bem, agora são 7 horas e 54 minutos. Eu falarei até às 8 horas e 8h20, tá? Então vou observar aqui, falarei por 20 minutos. Duas coisas importantes que a gente precisa necessariamente lembrar quando a gente pensa, né, as palavras do mestre espiritual têm, né, um potencial, tem uma força muito grande sobre a nossa personalidade, nos influencia de maneira significativa, né, a nossa personalidade. Então é muito importante notar aqui o seguinte: quando o Prabhupada fala sobre, né, a lamentação do apego familiar, a ilusão do apego familiar, como ele diz aqui no significado, né, que a resultante, né, isso indica que ele logo estaria livre da falsa lamentação resultante da afeição familiar. Então, se a gente pega esse verso isolado, não é? Se a gente não entende a mente dos rishis, a mente dos sábios, e baseado na nossa pseudo-intelectualidade, no nosso pseudo-conhecimento, na nossa pretensão de conhecedores, influenciados pela pressão, né, local do politicamente correto do momento, de como é que os movimentos psicológicos e sociais se dão, então nós temos aí uma maravilha para criticar os rishis, os mestres, né? Olha aí, tá vendo? Sabe, tá falando aqui que ter afeição pela família é uma ilusão. Então, isso daí, sabe, eu conheço algumas pessoas que fazem dessas afirmações um grande manjar para críticas, né? E também inclui, inclusive, o próprio Jesus, né, dentro desse pacote de críticas, quando Jesus diz que eu não vim, né, eu vim para separar a mãe do filho, né, o pai do filho, o filho da família. Eu vim para dar uma espada que vai gerar muito conflito familiar. Então, pega-se essa palavra do rishi, né, do sábio, do mestre, e analisa-se essa afirmação com base na pseudo-intelectualidade, no pseudo-heroísmo social, e faz-se uma crítica imprudente em relação, não é, ao mestre. Nós temos que entender uma coisa importante. Quando, por exemplo, imagina que você está lidando com um adicto, tá? Um adicto, ele é um dependente químico. Então, a linguagem que vai ser utilizada para despertar esse dependente químico da condição de ignorância em que ele está, é uma linguagem agressiva, no sentido de cortar a ilusão, de falar que isso levará à morte, que isso é decadente, que você está se destruindo, você destruirá. Então, a linguagem realmente é pessimista, né? Agora, imagina que a pessoa é alcoólatra, né? Agora imagina que a pessoa bebe socialmente. Você não vai usar a mesma linguagem, né, intensa nesses diferentes casos. Então, os sábios, quando falam a respeito das nossas relações familiares, eles precisam necessariamente colocar uma taxa, uma dose de intensidade, de choque. Porque nós só temos afeição familiar, nós só temos afeição mundana, nós só temos afeição humana. Nós só temos afeição entre nós. Nós não temos afeição pela Suprema Personalidade de Deus. Nós não temos afeição por Deus. Nós não temos amor por Deus. Nós não conhecemos, não sabemos essa experiência. Nós não temos essa inclusão. Nós não somos inclusivistas na afeição. Nós somos separatistas. Nós praticamente temos um comportamento ou uma percepção de Deus que exclui Ele da nossa relação de afeição. Nós o incluímos na relação de supridor, né, de regente, e isso mantém
uma distância. E na hora em que quando nós temos que colocar o nosso amor, a gente vai realmente na direção, sabe, daquelas relações imediatas, que são relações terapêuticas, que não são relações definitivas, são relações terapêuticas, tá? E por que são relações terapêuticas? Porque elas têm um tempo, um prazo de validade definido no tempo e no espaço. Não adianta fingir que isso não é real, não adianta não querer falar sobre esse assunto, tapar o sol com a peneira, porque isso é uma ilusão que tende a demonstrar-se um fracasso, né? Em algum momento vai se demonstrar que não funciona. A gente precisa lidar cientificamente com esse dado. É um fato, é um dado, que as relações são terapêuticas intercambiáveis por um período específico de tempo no espaço. Depois elas se dissolvem. Agora, nada impede, porque o mundo, a existência é feito de relações entre almas. Então, nada impede que essas relações afetivas, amorosas, prossigam. Ou seja, haja novos reencontros. Não existe uma lei no universo que diz que as almas só podem se encontrar uma única vez e depois não. As relações elas podem ser repetidas, tá? Entretanto, mesmo que elas se repitam muitas vezes, supomos que você tenha o seu filho e esse seu filho que você ama muito tenha sido seu filho 100 milhões de vidas, digamos assim. Ainda assim, todas as vezes que ele nascer como seu filho e você como a mãe desse filho, a situação vai ser de medo, a sensação vai ser de pânico, porque você terá que se separar desse filho com a sensação de que você não sabe se você vai se separar para sempre, eternamente. Então esse medo terrível de se separar das pessoas que você ama estará sempre presente dentro da terapia, que é fragmentada, o que nós chamamos de vida humana, tá? Então os mestres, os sábios, eles nos afirmam que nós precisamos aprender a nos libertar desse excesso de relação de afeição familiar e incluir a afeição a Deus dentro da terapia. Porque enquanto nós não incluirmos esse princípio que é amor a Deus dentro da terapia, essas relações elas vão continuar sendo fragmentadas, elas vão continuar produzindo sofrimentos, medos, ansiedades. E não teremos uma relação estável, porque o que intuitivamente nós queremos é os relacionamentos amorosos, afetivos, que eles permaneçam, que eles continuem. E as experiências mais prolongadas, né, de relacionamentos afetivos, amorosos, são as relações entre pais e filhos, né? E nas relações entre pais e filhos, o amor da mãe sobressai supremamente sobre todos os outros, né? Mesmo que o pai seja uma pessoa extremamente amorosa, não há um amor que supere o amor da mãe. O amor do filho pela mãe não chega a metade da intensidade do amor que uma mãe tem por um filho, tá? Então, a noção que nós temos de estabilidade de amor é o amor que uma mãe tem por um filho. Os relacionamentos amorosos, que envolve erotismo, que envolve emoção conjugal, a história deles, normalmente, a estatística da história deles não é uma estatística de estabilidade. Normalmente são estatísticas fragmentadas. Viver um amor intensamente e aí tal, alguma coisa aconteceu e aquela coisa toda, tá? Então, é muito raro você encontrar, né, um histórico de uma estatística, de um sentimento, de um relacionamento afetivo de amor que se prolongou e foi até a etapa final, que foi a separação, né, da dissolução do avatar ou do personagem vivido. Mas os sentimentos afetivos de amor da mãe por um filho, a estatística é avassaladora em relação às outras estatísticas. Então a gente tem um dado científico que não há como negar, que o amor maternal é o amor mais puro, mais efetivo, para a gente ter uma ideia de como é que funcionam as questões do amor. Então, se nós somos capazes de amar como mães, né, intensamente nossos filhos, então nós somos capazes de amar, né? E se nós queremos relacionamentos amor, né, puro, contínuos, então nós precisamos de um ambiente adequado para isso. O ambiente material, ele é didático, ele é funcional, ele é uma terapia de grupo. Então ele tem uma função de mudar as posições para que os pacientes
se coloca em diferentes posições para viver diferentes posições e assim ter a perspectiva do outro, senão ela não consegue entender o outro. Então uma hora vai ser mãe e ele vai ser filho e ele vai fazer a mãe sofrer. Na outra hora, no outro momento, o universo vai mudar as posições, ele vai ser a mãe e vai ter um filho e essa mãe vai sofrer. Então esse ser, essa alma vai saber como é sofrer. Quando ela voltar a ser um filho novamente, já vai estar introjetado na percepção de memória RAM que não se deve fazer uma mãe sofrer. Então ele vai ter uma capacidade de empatia que vai lidar com o outro de uma maneira, amistosa, de uma maneira compreensiva, ou seja, com aquilo que nós entendemos como sendo a empatia, justamente a empatia. E assim o universo ele vai trocar as nossas posições continuamente para que a gente possa entender a posição do outro. Uma hora vai ser um súdito revoltado e o outro vai ser o político corrupto, ou então o tirano, ou então o político que tem o poder. No outro momento vai mudar as posições, você vai estar lá na posição do soberano, do líder. E as relações, o mundo didático, que é o fenômeno material, ele tem essa função de mudar as posições para que as almas conheçam todas as posições e assim tenham capacidade de ver e entender o outro em diferentes perspectivas e não faça o julgamento do outro da maneira inapropriada, mas também que não se submeta à dissolução da dignidade, ou seja, o jogador deve jogar defendendo a sua própria dignidade pessoal, mas sem ferir a dignidade do outro. Nós temos que buscar a nossa felicidade, mas sem infringir as leis que causem sofrimentos à dignidade do outro. Então, quando a gente pensa no outro, a gente inclui esse outro, a gente pensa em compaixão e empatia, nós pensamos em termos do outro, chega um momento que é inevitável pensar no outro supremo. E Deus, ele fica onde nesse palco? Como nós temos uma ideia muito grandiosa de Deus, uma ideia que é natural, uma ideia muito grande de Deus, nós nem passa pela nossa cabeça essa inclusão. Essa inclusão é mais no sentido de respeito, de adoração, de oração, etc. Então nós ficamos um pouco separados. A ideia fica, apesar de a gente pensar em termos de união, nós ficamos mais ou menos separados. Tanto é que, por exemplo, nós desenvolvemos relações mais pessoais, nós conseguimos pensar em termos de amor mais pessoal. Quando um cristão, por exemplo, ele pensa em Deus, ele ora para Deus, ele sente amor a Deus, é Jesus que está presente, é uma pessoa. Então quando ele precisa pensar em Deus, ele vai em Jesus, ele medita em Jesus. Ele pode não ter nenhuma imagem, nenhuma foto, nada, porque tem cristãos que não podem ter, para eles é proibido. Então, eles não podem ter imagem nenhuma, mas lá na mente, em segredo, ele cria uma imagem. Ele tem uma imagem de Jesus. Como ele vai meditar em Jesus sem pôr uma imagem? Ele tem uma imagem mental. Como não tem nenhuma regra que observe ele na sua intimidade, então ali em segredo ele tem uma imagem. Ele adora uma imagem de Jesus. Em segredo. Ele não pode ter na parede, mas internamente ele tem uma. Claro. Como ele vai ter uma relação pessoal sem ter uma ideia de uma pessoa? Isso é muito imprático, Para facilitar a meditação pessoal, algumas pessoas usam imagens externas e aí de repente fica mais fácil a meditação. Mas para aqueles que a imagem externa é proibida, eles criam uma imagem interna. Chama-se Manasaditi, ou a deidade mental, que é tão válida quanto uma deidade visual tridimensional. Então é preciso aprender a ter o conhecimento da pessoa, de quem é a pessoa, de como é essa pessoa. E nós vamos nos aproximando aos poucos num ambiente em que essa pessoa começa a ser cada vez mais pessoa para nós e o sentimento de amor inclui essa pessoa também. Então esse outro que está distante, que nós mantemos distante com a nossa concepção de grandeza de Deus, passa a ser um outro que se encaixa na nossa relação pessoal natural, como pessoa. E é justamente essa a proposta védica máxima, a proposta mais perfeita de todo o conhecimento védico, que é a proposta em que a verdade absoluta se assume uma forma pessoal ou se torna uma pessoa
e, portanto, ele tem o direito de ser uma pessoa também, naturalmente, e o nosso relacionamento passa a ser de um relacionamento pessoal. Nesse sentido, não há problema nenhum em ter afeição familiar ou afeição à família, porque a família passa a ser o palco onde você vai cultivar o amor ao Supremo. Então, quando você inclui Deus nas relações afetivas familiares, não há problema, porque o amor ele será dividido igualmente. Então, essa pessoa, Krishna, não vai ficar de fora do sentimento de afeição, de amor familiar. E nesse sentido, não é um exagero amar a família. Nesse sentido, amar a família não é um problema que interrompe o processo evolutivo, tá? Quando o princípio da família se torna, a afeição à família se torna para além da afeição ao Supremo, é onde a família se torna um inimigo. A afeição familiar, não a família em si, mas essa afeição familiar se torna um inimigo, né? Foi isso que o próprio Senhor, né, o próprio Mestre Jesus explicou, ele ensinou isso daí também, da mesma forma como Prabhupada está explicando aqui, Jesus Cristo também ensinou isso daí, né? E perguntaram para ele quais seriam as regras que ele deixaria, né? Porque como Jesus ele fez uma reforma teológica, uma reforma estrutural dentro da ideia de Deus, que antes era uma reverência a um general e depois, a partir de Jesus, passou a ser uma relação de familiar, né, em que Deus então passava a ser um pai, ele deixava o posto de general e aceitava filhos. Então as pessoas começaram a pensar em si mesmas como filhos. Agora que nós somos filhos de Deus, o que a gente faz? A partir de agora, como é o próximo passo, né? E quais serão as regras que você vai deixar então para nós? E Jesus então disse que somente 2 regras vão ser disponíveis. Dentro dessas 2 regras, todas as outras se encaixam. As outras são sub-regras, são adereços que vão sustentar essas duas regras gerais. A primeira delas é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua coragem, com toda a sua habilidade artística, a sua habilidade intelectual, com toda a sua força mental, com toda a sua emoção, com tudo que você tem de melhor. Ofereça o seu melhor a Deus. E eu não estou... Isso ficou registrado, está nas escrituras, não é uma novidade isso daí. É uma coisa bem antiga, aliás. Então, quando nós falamos que deve ser oferecido a Deus o melhor que nós temos, e o que nós temos de melhor? Qual é o melhor que nós temos em termos de amar? Porque ele fala de amar a Deus, né? Em termos de amar a Deus, o que nós temos de melhor em nós? O mais perfeito amor é o amor de mãe. Não é o amor, sabe, de uma pessoa, de um adorador, né? Não é o amor, sabe, de um servo por um patrão. Não é o amor de um soldado perante o seu capitão. Não é o amor, sabe? Não é. O amor mais perfeito na história da observação, da psicologia humana, da sociologia, das estatísticas, é o amor de mãe pelo filho. Que foi exatamente o tipo de amor que Jesus expressou pela humanidade. Amor de mãe. Ele aceitou a humanidade como filhos. E ele dizia: meus filhinhos, até quando estarei entre vós? Ele ficava assim, né? Eu vou reuni-los embaixo das minhas asas. Meus filhinhos, eu cuidarei de vocês. Eu levarei vocês para a casa do meu pai. E lá eu terei um quartinho lá, sabe, um jardim de infância. Vocês vão brincar, eu vou cuidar de vocês ali, porque eu sou a mamãe de vocês. E a mamãe quer os filhinhos pertinho. A mamãe não quer os filhinhos perdidos, porque a mamãe fica triste quando os filhinhos não estão perto. Então, venham todos debaixo das minhas asas, que eu protegerei vocês e levarei vocês para a casa do papai. E lá tem bastante espaço, a gente vai para a fazenda, a gente vai passar o final de semana, e nós vamos ficar lá e vamos ser felizes ali. Essa é a ideia de uma mãe recolhendo os filhinhos para, sabe, recolhendo eles para dentro do quintal, porque tá vindo a chuva, a tempestade, então a mamãe tá preocupada. Venham filhinhos, vamos para casa logo, porque a chuva tá chegando e é perigoso aí na rua.
É a mesma atitude de uma mãe recolhendo os filhos para dentro de casa porque a chuva está chegando. Filhinhos, venham comigo que eu vou levar vocês para dentro do reino de Deus e vocês ficarão felizes como criancinhas alegres. Só que vocês precisam ser criancinhas, porque aí eu consigo reconhecê-las como filhinhos. Só consigo, como eu sou uma mãe, eu só consigo ver filhinhos. Então quem não for filhinhos, crianças alegres e me amem, eu não consigo enxergar. Então não adianta gritar, ei, eu aqui, porque eu não consigo, eu não enxergo. A minha configuração é que eu não enxergo. Que não sejam meus filhinhos, as minhas crianças. O bom pastor reconhece a ovelha reconhece o bom pastor. Então, eu só consigo entender aqueles que me amam. É assim o meu coração, é configurado dessa maneira. Muitos vão ser chamados, mas poucos vão ser reconhecidos. Por quê? Porque eu não consigo reconhecer nada que não seja amor de mãe. Então, somente as minhas criancinhas serão reconhecidas por mim. E eu vou recolher os meus filhinhos todos, não vou deixar nenhum para trás. Porém, eu só consigo reconhecer os meus filhinhos. Então, quem quer ser meu filhinho? É essa mensagem. Então, é uma mãe requisitando filhinhos, praticamente. Então, se o amor... E depois, a próxima orientação dele é a seguinte. Amar a Deus sobre todas as coisas, né, com toda a força, com toda a sua capacidade que você tem. Ou seja, como uma mãe, basicamente. E depois ele diz... o próximo, bem como a ti mesmo. E para, assim, fortalecer, para criar uma liga, né, nessas duas orientações, ele diz que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, bem como a ti mesmo. Ou seja, nós precisamos nos amar muito bem para ter condições de amar ao outro como a nós mesmos. Porque se a gente nos ama de maneira desordenada, o amor que a gente vai ter pelo outro é um amor até, sabe, perigoso, de repente, até melhor que a gente... Para o outro, talvez nem seja tão seguro assim que nós o amemos. Porque às vezes, né, tem pessoas que amam os outros de uma maneira tão alucinante que coloca em risco a segurança emocional do outro, inclusive. Né? Então, a gente precisa saber o que significa amor verdadeiro. E amor verdadeiro é amor maternal, amor puro. Isso é amor verdadeiro. Então, quando nós temos amor maternal, amor puro, aí é bom para o outro que nós o amemos. Mas se nós não temos esse amor maternal, o nosso amor pelo outro pode ser um sadismo, pode ser uma exploração, pode ser um domínio, pode ser um desejo de oprimir a outra pessoa. É doentio. Tem muitas pessoas que sofrem nas mãos de pessoas doentias, que amam sadicamente ou que amam de forma doente e que não entendem o que é o amor. Elas querem o domínio do outro. Isso não é amor. Então, amar ao outro como a ti mesmo, é preciso que a gente tenha uma noção muito clara do que significa amor e pelas observações naturais da psicologia humana, amor é amor puro de mãe, que era o amor de Jesus. Então, uma pessoa que ama como uma mãe, ela vai incluir todas as pessoas que são amáveis, como criancinhas, no seu coração, porque cabe. Inclusive, o próprio Senhor Supremo se torna um de seus filhinhos queridos. Apesar de nós pensarmos como sendo o Pai Supremo, o Controlador Supremo, o nosso amor de mãe não consegue entender Deus de outra forma a não ser também como um filhinho querido. E não importa o fato de ele ser a suprema personalidade de Deus, grandioso, o criador de todas as energias, da força cósmica, dos planetas e tal, isso tudo fica simplesmente superado. O amor de uma mãe inclui Deus também com a mesma categoria de amor de filho. Tem uma parte dela que ela vai adorá-lo, é protocolar. Mas internamente, quando ela manifesta amor por Jesus, por exemplo, ela sente amor filial, de afeição filial. Eu me lembro, quando a minha mãe foi abandonar o corpo, eu havia, assim, alguns anos atrás, eu tinha feito uma previsão para minha família de que a nossa mãe abandonaria o corpo dentro de 3 ou 4 anos. Então a gente se organizou para viver o melhor, né, com ela, se perdoar, foi uma terapia de grupo. E aí deu o período, quando foi no 3º para o 4º ano, entrando do 3º para o 4º ano, a partir daquele momento lá, entrou no período, né, da minha mãe, e eu já sabendo disso, né, e o universo também sendo favorável comigo, organizou para que o último Natal
da minha mãe, o último Natal, fosse comigo, né? Eu passei o último Natal com a minha mãe em Campinas. Eu fui fazer um trabalho lá em Campinas de mapas e tal, e acabei que eu fiquei com a minha mãe lá, vivemos o último Natal, né, com ela, foi comigo, porque ela foi me visitar em Campinas, ela morava em Ribeirão Preto, depois eu ia para Salvador. Eu falei: mãe, você não quer passar o Natal comigo? Porque a senhora sempre passa o Natal aí com o pessoal, e aí, sabe como é que é? O pessoal sempre muita cerveja, aquela coisa toda, e eu queria passar com a senhora um Natal mais espiritual. Vamos assistir uma missa tradicional aqui em Campinas, que eles têm canto gregoriano, e como a senhora, né, gosta muito, então a gente pode assistir a missa juntos do canto gregoriano aqui de Campinas, tal. E ela topou a ideia, ela veio, e quando ela veio, assim, a gente não, naquela época, né, a questão do Uber e tal, a gente não sabia como é que funcionava muito bem, e nós fomos para a igreja, participamos da missa e tudo. Só que o que aconteceu? Quando a gente chegou, depois que teve a missa, nós fomos pedir Uber. Não tinha Uber, não tinha táxi, não era nem Uber, era táxi. Na época era táxi mesmo, táxi mesmo. E não tinha táxi. Então, era Natal, não tinha ninguém trabalhando, e a gente estava longe do nossa hospedagem. Nós ficamos no meio da rua, meia-noite, só nós dois, no meio da rua. E aí tinha um grupo de transgenders, transexuais na rua, assim, conversando alegremente e tal, aquela coisa toda, e conversando no celular. Daí veio a carona deles, os amigos, né? E quando os amigos chegaram, eles viram que a gente estava, minha mãe e eu estávamos, né, na rua, assim, tentando um táxi, não tinha táxi nenhuma. Eles ofereceram uma carona para nós. Vocês querem uma carona? Para onde vocês estão indo? Nós falamos o local, a gente vai passar perto. Vocês não querem uma carona? Aí eu falei: mãe, vamos aceitar a carona, né? Deus está dando uma carona para nós aí, vamos aceitar. Entramos numa carona com um carro, que era um carro, uma caminhonete, então tinha várias pessoas, né? Tinha atrás, era um carro grande. Então acho que tinha uns 6 ou 7 pessoas dentro. E eram todos transgenders, todos transexuais, né? E eles foram super simpáticos, gentis com a gente, e tava a minha mãe e eu lá dentro do carro. E eu falei para ela: mãe, eu queria que isso daqui fosse filmado, ou se alguém, imagina, mãe, se alguém tira uma foto nossa agora, se alguém faz um filme e coloca lá: olha lá, tá vendo só? O que eles viraram? Seria muito engraçado, né? No dia de Natal, depois da missa, olha só onde que Jesus nos coloca aqui. Aí ela falou: é mesmo, né, meu filho? Vamos fazer uma oração, porque eles são nossos filhinhos também. E eles estão, né, nos acolhendo e nos servindo. Então, vamos fazer uma oração, acolhê-los. E a minha mãe acolheu os rapazes como filhinhos. E ela falou, deu uma palavra. Ela falou: olha, se vocês fossem meus filhinhos, eu amaria vocês do mesmo jeito. Mas não deixem de ir na igreja. Não importa o fato de vocês serem meninos gays. Não deixem de se aproximar de Jesus, porque Ele aceita vocês também. Os meninos, as meninas, né, ficaram super felizes com a minha mãe, agradeceram muito ela. Daí deixou a gente próximo do local onde nós estávamos. E a gente estava com fome. E não tinha ninguém trabalhando, nada. E tinha um bar aberto do pessoal lá da sofrência e tal. E passamos na frente do bar: mãe, eu tô assim, chegar em casa, eu não quero que a senhora vai cozinhar e tal, não vai rolar. Então vamos fazer o seguinte, vamos comer alguma coisa aqui no bar mesmo, né? Aí entramos no bar, tinha pastel, né, frito, e tinha hambúrguer e tal, né? Pedimos uma batata frita. E aí eu falei: mãe, o que a senhora quer tomar? Ah, meu filho, eu vou tomar uma cervejinha. Hoje eu vou tomar. Minha mãe nunca toma, né? Quase nunca toma. Mas hoje, para comemorar esse momento feliz, eu acho que vale a pena tomar uma cervejinha. Eu falei: tá bom, mãe, toma uma cervejinha. Aí ela pediu uma cervejinha que ela de vez em quando gostava, né? Ela não tem o hábito de tomar, mas muito raramente ela tomava, e nesse dia ela pediu uma cervejinha. Aí pedimos uma cervejinha, eu pedi um suco, e ela comemos batata frita, ela tomando a cervejinha dela, e eu, né, ali comendo o meu pastelzinho e tal, e tomando meu suquinho. E comentei com ela: olha, mãe, que coisa curiosa, né? A gente sai, pegamos uma carona, né, com os meninos lá, e agora tá nós dois aqui
enchendo a cara no bar, meia-noite, né? 2 cachaceiros, 2 não, mãe, a senhora aqui, eu tô tomando meu suquinho aqui, é uma cachaceira. E agora, como é que fica isso daí? Ela riu e falou, não, meu filho, onde que eu estou? Estou com Deus. Essas pessoas aí são todos filhos de Deus, eles estão perdidos, eu vou aproveitar, vou fazer uma oração para eles também. Então a minha mãe, ela, sabe, ela via todo mundo como filho. Toda hora ela estava olhando as pessoas como filhos, né? E ela teve 8 filhos, né? Então, ela estava o tempo todo preocupada em ver as pessoas como filhos. E depois desse evento, né, 15 dias depois, eu estava em Salvador. Eu não estava indo para Salvador. E a minha mãe foi então diagnosticada. Ela estava na minha casa ainda. Ela estava hospedada na minha casa ainda. E ela foi diagnosticada com o câncer, né, da vesícula e tal. E eu tive um sonho com a minha mãe, né? Eu sonhei com ela e contei o sonho para ela. Eu disse para ela, mãe, eu sonhei que a senhora ia para o céu. Eu sonhei com ela, né? A senhora ia para o céu e chegava no céu, Jesus vinha te receber. Ele era jovem, bonito, tava assim com as roupas típicas do céu, né, esvoaçantes, brilhantes, bem limpa, alva, né? E ele era muito jovem e muito gracioso e com um sorriso, com os dentes perfeitos, assim, com uma barba muito bem feitinha, até parecia que ele tinha acabado de sair do barbeiro. E ele vinha e recebia você e você abraçava ele muito forte, assim, apertava ele, e ele sorrindo, né, abraçando você também. Ela começou a chorar e falou, pois você roubou meu sonho, porque é exatamente assim que eu me sinto. Eu, quando fecho os meus olhos, eu vejo Jesus, eu sinto um amor por ele, que é como se ele fosse meu filhinho, então eu abraço ele apertado e eu sinto o cheiro do cabelo dele. Então, essa é a natureza do amor puro por Deus, que ele passa a ser amado como uma mãe. Então, essa natureza de amor é muito mais forte do que amor como filho. Porque como filho, né, a gente está sempre pensando em tirar alguma coisa dos nossos pais. Ah, vai dar um negócio da mesada, ah, porque vai ter um negócio da herança, ah, porque vai vir cozinhar, vai cuidar dos meus netos, ah, dos meus filhos. A gente está sempre pensando na mãe como sendo parte da nossa família que vai dar uma sustentabilidade para nós. Mas a mãe, o amor da mãe é muito mais abnegado, mais puro, que oferece, que abraça, que serve, que cuida. Então, quando nós amamos Krishna, quando nós amamos Deus na posição de mães, o nosso amor fica muito mais forte, mais puro e verdadeiro do que na posição de filhos, que é o amor de Jesus. Então, quando os sábios falam que a nossa afeição familiar é um empecilho para a nossa evolução, é porque nós focamos nos membros relativos da nossa terapia de grupo e excluímos a pessoa principal que deve ser amada, incluída no nosso processo. Então, devido a esse nosso separatismo, que é radical e é um choque, os sábios precisam então cortar, né, essa ligação obsessiva com a ilusão. Por isso que Jesus dizia, eu vim trazer uma espada para separar o filho da mãe. Como é isso? Porque se a pessoa entender o que eu estou falando, ela vai desenvolver um amor intenso por Deus como filho. E isso pode ser que o filho não entenda isso. Então, o amor que ela terá por Deus ou por mim vai ser muito mais forte do que o amor que ela vai ter por um filho. A não ser que o filho também me ame na mesma intensidade. Aí todos são convidados a ter esse amor. E aí sim, tudo bem, é tudo válido. Mas quando uma mãe precisa escolher entre o amor por Deus e pelo filho, e o filho é um empecilho, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, etc., naturalmente, não por uma questão ideológica, mas por uma questão de amor, vai haver tolerância, vai haver respeito, vai haver tal, mas não vai haver uma relação tão forte de amor, de afeição com os membros familiares. Porque no final das contas, a ligação da alma final é com Deus. E as relações imediatas, elas são terapêuticas. Então elas podem continuar ou não. Mas a que continua realmente é a com o Supremo, com Deus. Então essa afeição familiar deve ser a primeira, a mais intensa. E é por isso que os sábios precisam cortar a nossa ilusão.
não para destruir as nossas afeições familiares, mas para melhorá-las, para purificá-las, para torná-las espirituais, como abrindo espaço para que Krishna entre nas nossas vidas e nós o amemos como nós amamos a todos. Nós temos amor. É claro que para amar Krishna é preciso compreender um pouco, né, da ideia de Krishna, tá? Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui. Passei um pouquinho, mas acho que valeu a pena, tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me e protege-me. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
You could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama,
Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.